aí, pessoal, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Wagner Dias e estou aqui nessa aula hoje para falar com vocês sobre função quadrática, tá certo? Então, sem mais delongas, vamos nessa. Pessoal, o que vem a ser uma função quadrática? Uma função quadrática é uma função do tipo f de x igual a x quadrado mais bx mais c, beleza? Isso é uma função quadrática, onde a, b e c são números reais, sendo que a tem que ser um número diferente de zero. Por que, Wagner, que a tem que ser diferente de zero? Porque se a for zero, vai zerar o coeficiente aqui do x quadrado, né? E aí você não vai ter uma função quadrática, tudo bem? Beleza. Então, pessoal, nós vamos direto aqui para os exemplos. Vamos identificar aqui alguns exemplos de funções quadráticas. Vamos lá. F de x igual x quadrado menos 6x mais 8. Isso aqui é uma função quadrática, tá certo? Que tem aqui o expoentezinho 2. O nosso A é o camaradinho que está aqui acompanhando o x quadrado. Tem umzinho aqui, ó. O nosso B é o camaradinho que está aqui acompanhando o x. No caso é menos 6. E o nosso C é o camaradinho que está aqui sozinho. No caso 8. É o nosso termo independente. Beleza? Muito bem. Vamos para outro exemplo aqui. Exemplo B. Menos 2x quadrado, eu vou escrever aqui, ó, y igual a menos 2x quadrado mais 8. Legal? Repare agora, pessoal, que o nosso A continua acompanhando aqui o x quadrado, nosso A é menos 2. E o nosso B, pessoal, o nosso B é o camaradinha que acompanha o x, tá vendo? E aqui não está aparecendo, então logo o nosso B é 0. E o nosso C é o nosso termo independente, é 8. Ah, Wagner, então se faltar termo, não tem problema? Vai continuar sendo uma função quadrática? Sim, desde que não falte o termo Azinho, né? Porque se faltar o termo A, significa que você não terá o seu terminho aqui do x ao quadrado. Então, se o A for 0, significa que 0 vezes qualquer coisa vai dar 0, e aí esse termo x quadrado vai desaparecer, você não vai ter uma função quadrática, tá certo? Você vai ter uma função de outro tipo. Vamos lá, exemplo, letra C. Aqui, ó. Y igual a x quadrado mais 8x. Quem são os meus A, B e C aqui? Meu A é 1, é o camaradinho que está aqui junto com o x quadrado. O meu B é 8, é o camaradinho que está aqui junto com o x. E o meu C é 0. Repara que nós não temos aqui o nosso termo independente, tá certo? Que continua sendo uma função quadrática do mesmo jeito. Esta função aqui, ó, a primeira, é uma função quadrática completa. Por quê? Porque tem os três termos, A, B e C. E essa aqui é incompleta. Tá certo? Essa aqui também é incompleta. Muito bem. E aí, pessoal, o que a gente pode afirmar sobre as funções quadráticas? Ela possui um gráfico. O gráfico de uma função quadrática é sempre uma parábola. Gráfico da função quadrática é uma parábola. Parábola. O que vem a ser uma parábola? É um gráfico mais ou menos assim. Você tem esse formato aqui. Ou de cabeça para baixo. Tá certo? Assim, concavidade para cima. Tá certo? Parábolazinha feliz. Nós temos que o nosso Azinho ele é positivo. E assim, parábola triste, nós temos que o nosso Azinho é negativo. Tá certo? Negativo. E aqui, positivo. Muito bem. Aí, pessoal, uma vez a gente sabendo que a parábola tem esse tipo de gráfico, nós vamos partir agora para a construção de um gráfico, tá certo? Nós vamos construir gráficos. Só que para construir gráficos, nós precisamos de alguns detalhes, né?
Então, eu vou dizer para vocês o que é importante para a construção de um gráfico, tá certo? Construção de gráficos. O que é importante para a construção de gráficos? Nós temos algumas coisas. Uma coisa muito importante são as raízes. E outra coisa, as raízes, por sua vez, é onde corta o eixo X. Tá certo? Então, falou em raiz, cortou o eixo X. E por que eu botei raízes, Wagner? Porque na função quadrática você tem nenhuma raiz, uma raiz ou duas raízes. Tá certo? Como que você determina isso? Através do discriminante. Se o discriminante é zero, você tem uma raiz. Se o discriminante é maior que zero, ou seja, positivo, você tem duas raízes. E se o discriminante é menor que zero, você não possui raiz real. Tá certo? O que significa isso, não possuir raiz real? Significa que não vai cortar o eixo X. Tá? A partir disso aqui, a gente consegue verificar algumas coisas. Então, continuemos aqui. Construção do gráfico. A gente precisa das raízes. A gente precisa também onde corta o eixo Y. E aonde é que corta o eixo Y, pessoal? Cortar o eixo Y é você descobrir o valor que x é zero. Tá certo? É você descobrir o valor que x é zero. Da mesma maneira que cortar o eixo x é você descobrir o valor onde y é zero. Né? Então, cortar o eixo y é você descobrir o valor aonde x é zero. E cortar o eixo x, Wagner? Cortar o eixo x é você descobrir o valor aonde o y é zero. Tá certo? Então, vamos aqui. Deixa eu só escrever isso aqui para vocês. Tá? Cortar o eixo x significa você fazer y igual a zero. Tá certo? E aí, pessoal, a coisa tende a ficar muito tranquilinha para vocês trabalharem. Tá certo? Então, vamos lá. Vamos pegar aqui um exemplo. Vamos pegar esse exemplo aqui. Ó. x² menos 6x mais 8. Exemplo 1. Tá certo? Exemplo 1. f de x igual a x² menos 6x mais 8. Eu quero construir o gráfico dessa função. Fazer o esboço do gráfico dessa função. Eu vou precisar de algumas coisas. E aí vocês vão perceber aqui claramente alguns detalhes. Tá? Vamos nessa. Vamos encontrar as raízes. Vamos encontrar as raízes. Encontrar as raízes significa eu fazer y igual a zero. Fazer y igual a zero é eu ter x² menos 6x mais 8 igual a zero. Isso é uma equação do segundo grau, né, que você já aprendeu. Né? E para resolver uma equação do segundo grau, você conhece a fórmula de Bhaskara. Tá certo? Você deve lembrar da formuleta de Bhaskara. Fórmula de Bhaskara. E qual é a fórmula de Bhaskara? Você tem lá x, né? Igual menos b mais ou menos raiz quadrada de b² menos 4ac dividido por 2a. Beleza? Essa aqui é a fórmula de Bhaskara. Algumas pessoas gostam de apresentar para vocês isso aqui separado, tá certo? Eu sou uma dessas pessoas. Eu digo que delta é b² menos 4ac. Ah, e quem é esse delta? Esse delta é esse discriminante aqui, ó, que vai dizer para a gente se a função, ou a equação no caso, tem uma raiz, duas raízes, ou não possui raiz real. Tá certo? Alguns autores dizem ainda que aqui é uma raiz dupla. Tá certo? Ou raízes iguais. Tá? Talvez seja um exagero de notação, mas eu gosto de falar que é uma raiz mesmo. Tá bom? Muito bem. E aí nós temos aqui o delta igual a b² menos 4ac. Tá certo?
E essa aqui é a nossa formulazinha de Bhaskara, tá bom? Nossa formulazinha de Bhaskara tá aqui. Vou até arrumar isso aqui pra gente, para ficar mais bonitinho. Legal. E aí nós vamos nessa, beleza? Essa formulazinha de Bhaskara tá aqui pra gente. Muito bem. Com essa fórmula de Bhaskara, pessoal, a gente consegue descobrir as raízes, né? Vamos descobrir as raízes aqui então. Vou fazer as continhas aqui, tá? Delta B quadrado. Vamos identificar primeiro quem é o A, B e C aqui, né? Vamos lá. Quem é o A, o B e o C aqui? Nós já identificamos antes, né, que o A é 1, B é menos 6 e o C é 8. Aplicando essa formuleta aqui bonita, nós vamos fazer o quê? Delta igual a menos 6 ao quadrado menos 4AC, que é 8, não é isso? Então vamos lá, delta igual a 36, 6 ao quadrado 36. 4 vezes 1, 4, vezes 8, 32. Menos 32 igual a 4. Maravilha. Então nós acabamos de descobrir aqui que o nosso discriminante é 4, o que diz pra gente que o delta é maior que zero, então nós temos duas raízes, tá certo? Então vamos continuar aqui. Então quem vai ser o nosso x, ou quem serão nossos x's? x1 e x2, tá certo? Vamos lá. Quem vai ser? Vamos fazer aqui continha, ó. Menos b mais ou menos a raiz desse delta que a gente descobriu aí, ó. Menos b, que é menos 6, mais ou menos a raiz desse delta, que é 4, dividido por 2 vezes a, que é 1. E a gente vai descobrir aqui um x1 e um x2 na brincadeira, tá certo? Então vamos lá. x1 e x2. x1 menos menos 6 vai dar mais 6, mais raiz de 4 é 2, dividido por 2. x2, 6 menos 2, dividido por 2. Aqui nós temos 6 mais 2, 8, sobre 2, 4. E aqui nós temos 6 menos 2, 4, sobre 2, 2. Então, o que nós obtivemos aqui? Nós obtivemos valores de x1 e x2, 2 e 4. Muito bem. Então, nós fizemos as raízes. Qual é a outra parte aqui da brincadeira? Fizemos as raízes. Agora vamos fazer cortar o eixo y, que é o segundo passo. Ou seja, x igual a zero. Mas, pessoal, repara uma coisa. O que é fazer x igual a zero? Fazer x igual a zero, basta você simplesmente identificar o parâmetro c. Vê se não é isso. Porque, veja, se eu boto x igual a zero, o que eu estou fazendo é f de zero, né? X igual a zero. 0 ao quadrado, 0. 6 vezes 0, 0. Sobra quem? O 8. Então, fazer x igual a zero é você identificar o parâmetro c. Tá certo? Então, o corte do eixo y vai ser sempre o parâmetro c. Tá? O corte no eixo y vai ser sempre o parâmetro c. Se o c for positivo, vai ficar lá na parte de cima do eixo. Se o c for negativo, vai ficar na parte de baixo do eixo. E se o c for zero, vai passar exatamente na origem. Tá certo? Seja de maneira crescente, né? De maneira ramo para cima ou ramo para baixo. Tá certo? Então, sigamos em frente. Descobrimos aqui. Aí, pessoal, falta só um terceiro passo. Qual é o terceiro passo, Wagner? O terceiro passo é a gente descobrir as coordenadas do vértice. Coordenadas do vértice. O que vem a ser as coordenadas do vértice, Wagner? Repara, a parábola ou ela é assim, ou ela é assim. Tá certo? Então, aqui, ó, tem um pontinho que a gente chama de vértice, chamar de vértice V, onde a parábola muda de sinal, né? A concavidade muda, ela está vindo aqui decrescendo, seus valores, chega nesse pontinho do vértice e passa a subir. De maneira análoga ao contrário também, né? Ela está crescendo, chega lá no vértice, passa a decrescer. Tá? E esse vértice, pessoal, esse vértice é um ponto do plano cartesiano. E ele tem coordenadas, que a gente chama de x do vértice e y do vértice. Tá certo? E quem são essas coordenadas? Aí a gente tem uma formuletazinha, tá? X do vértice menos b sobre 2a. Y do vértice menos delta sobre 4a. Tá certo? Com
com essas formulinhas, a gente descobre mais um ponto, tá certo? Mais um ponto da nossa parábola, né? Então, repara, nós temos já as raízes, que nesse caso aqui é 2 e 4. Nós temos aonde corta o eixo y, tá certo? Que é no ponto 0,8. Nós já sabemos que essa parábola, como o A é positivo, nós já sabemos que essa parábola está assim, né? Concavidade para cima, ela está sorrindo, tá certo? Porque o A é positivo. E aí agora, pessoal, a gente vai encontrar as coordenadas do vértice. E quando a gente encontrar as coordenadas do vértice, é só a gente marcar no plano cartesiano e aí nosso problema termina, tá certo? Aí a gente vai ter todas as informações para a gente fazer um gráfico de uma função quadrática, tá certo? Bem como vocês tinham para a função do primeiro grau, para a função afim, que encontrar a raiz, que encontrar onde cortava o eixo y, né? Aqui na função do segundo grau, a gente também precisa encontrar as raízes, que é onde corta o eixo x, e a gente também precisa encontrar onde corta o eixo y quando acontece, né? E complementando o nosso gráfico, como é uma função diferente, é uma função quadrática, nós temos também as coordenadas do vértice, tá legal? Então vamos lá, vamos pegar aqui os dados que nós já encontramos, né? Nós sabemos que A é 1, que B é menos 6, que C é 8. Então vamos aqui, ó. Quem é o nosso x do vértice? Nosso x do vértice é menos B, B é menos 6, né? Dividido por 2A, que é 1. Então isso aqui dá 6 por 2, que dá 3. E o nosso y do vértice, pessoal? Menos delta sobre 4A. Nosso delta é quanto? Nosso delta é 4. Então é menos 4, aqui, ó, quer comparar, quer conferir? Aqui, ó, delta é 4, tá vendo? 36 menos 32, 4. Menos 4 dividido por quem? Por 4A, que é 1. Ou seja, menos 4 dividido por 4, isso dá menos 1. Então, nós acabamos de descobrir um ponto aqui que é 3 menos 1. Tá certo? Esse aqui é o nosso vértice. Agora, pessoal, com essas informações, nós vamos fazer o quê? Nós vamos montar um gráfico, tá certo? Eu vou fazer aqui, ó, vou botar aqui as linhazinhas pra gente, tá certo? Vamos fazer aqui um plano cartesiano, tá? Vamos fazer um plano cartesiano aqui. E vamos marcar esses pontinhos. Tá legal?